Dia 20, o individual e o coletivo. Bem-vindos ao caos organizado da minha mente, onde filosofia, espiritualidade e realidade se encontram. Deusas e deuses, hoje chegamos a um ponto essencial. Não existe eu fora de nós. A ideia de indivíduo totalmente independente é um mito moderno. E convenhamos, muito útil para a Matrix. Porque quanto mais isolados estivermos, mais frágeis ficamos. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal político, feito para viver em comunidade. Marx lembrava que a consciência individual nasce das relações sociais. A filosofia ensina que o ser humano é o espelho de toda a sua subjetividade vivida. E Ubuntu, uma filosofia africana, ensina: eu sou porque nós somos. Não dá para ser plenamente sem reconhecer o coletivo que nos sustenta. Às vezes reclamamos dos nossos pais sem olharmos o quão deles temos em nós, para além do DNA. Mas olha como a Matrix trabalha. A elite global prega a autonomia, meritocracia, cada um por si, enquanto concentra poder e riqueza em grupos muito bem organizados. Eles sabem da força do coletivo, por isso tentam nos convencer de que o eu deve vir antes de tudo. Resultado? Competimos quando poderíamos nos apoiar. Eu que sou inserida no nicho das religiões pagãs, isso existe muito lá. Cada um julga o outro como errado, sentam nos próprios rabos só para vender a ideia de que ele é o certo. Ela é a bruxona, ele é o bruxão. Uma vez testei adentrar para debatermos conhecimentos em lives no TikTok, quando logo após tomei uma comida de rabo da Padilha. Tomei tanta peia dela quanto dos outros que me viram como adversária. Que brotou dinheiro do meu que eu trabalhei e atendi feito louca para fazer um orô, né? Um ritual para ela intervir nessa merda que eu adentrei por impulso. E ela ainda deixou uma lição com um ponto. Eu não me importo com a panela da vizinha. Eu não me importo com a panela da vizinha. Enquanto ela mexe na dela, eu mexo na minha. Mas isso fica para outra hora. Até porque o que eu vivo é o que eu vivo. E é assim para todos. Na vida espiritual existe uma lei. Fundamentos não são tradições. Existe uma raiz, mas como já falamos, muita coisa nos escondem. E a África, que é o berço, não é uma coisa que tem como entender em 10, 20 anos. Há necessidade de muito mais. Assim como o meu babalaô, nascido de berço, inserido no candomblé, ele não tem nem 50 anos e ele ainda fala que não sabe nada, que ainda é um aprendiz. E ele bebe de diversas tribos e aldeias de lá, que tem 15 mil anos de saberes orais, geração por geração. Então, é dos mitos que surgem os ritos. E os ritos são saltos quânticos. Quem entende sobre arquétipos já está no caminho. Mas depois que eu adentrei no culto africano, o berço, foi ali que eu vi a magia de verdade. Tudo tem um preço. E você, se não tiver uma espiritualidade bem ancorada, você tem que estar pronto para ver a verdade, e a verdade dói. Se você não estiver ancorado com o seu destino, você vai se fufu. Então, dicas para todos. Não adentrem em cultos ancestrais se você quer ser dono das suas próprias vontades. Porque o rolê com as almas, com os espíritos que não estão mais aqui em matéria, eles não são energias superiores, eles são energias inferiores, terrenas.
Por isso as minhas entidades nos orientaram a procurar Exu em sua essência. Por isso que encontramos, Encontramos a Libar, ainda não era o suficiente. E eu vou falar para vocês, não é assim chegando e entrando. Precisamos primeiro entender sobre o Ori, nossa cabeça. Depois fomos reconhecidos por Orúmila, depois por Egungun, depois por Ebé. Para aí sim procurar Exu e digo, estamos apenas engatinhando. Temos muitas situações espirituais que fogem da nossa alçada. E quando isso acontece, corremos para o nosso babalaô. Que como ele sempre diz, se ele não sabe, ele cava o buraco para achar. E olha, eu tenho textos e textos falando dele. Toda a sua vida foi marcada pela busca de conhecimento perdido. Ele se sujeitou a horrores, a bastidores que nem novela mexicana, nem novela das 9 ousaria escrever. E quando não havia mais saída e estava pouco, ele ouviu o chamado da raiz. A história dele não começou em Fá, mas começou no berço. Como eu disse ali atrás, ele cresceu dentro do culto afro-brasileiro e conheceu de perto a maldade dos homens desde pequeno. E mesmo hoje, com o povo africano que, cegos de ego, quiseram e possuem ferramentas para serem deuses. E somos em totalidade, mas não podemos ser individuais, pois todos somos. Entende? Na física quântica, tudo está interconectado. Uma partícula influencia a outra, mesmo a quilômetros de distância. Somos campos que se entrelaçam, consciências que se tocam. O eu vibra dentro do nós. Na espiritualidade, esse ensinamento é ainda mais claro. E Fá mostra que ninguém cumpre o destino sozinho. É sempre na relação com os outros, com a comunidade, com o axé coletivo. Jesus não falou, deuses? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E Buda lembrava da importância da Sangha, a comunidade espiritual, como suporte no caminho. Aqui, nossa espiritualidade diz que o templo é uma família e que há necessidade de existir lealdade para um propósito maior. Quem nunca disse, eu sou suficiente, e logo depois correu para o grupo de WhatsApp para compartilhar a própria solidão? Ou quem nunca disse que merece mais e mais, enquanto estava falando para o outro, cobrando dele mais, quando nem ela mesma se entrega ao que lhe falta? A verdade é que precisamos um dos outros sim, sempre. Até para reclamar do sistema, a gente precisa de companhia, porque pode parecer clichê, mas juntos somos mais fortes. Por isso, o exercício de hoje é simples e transformador. Participe de uma ação coletiva, mesmo que pequena. Pode ser ajudar num mutirão, contribuir numa vaquinha, cozinhar em grupo ou até apoiar alguém nas redes sociais com propósito real. E claro, eu não vou deixar aqui sem os meus questionamentos de libertação. Onde termina o eu e começa o nós? Qual comunidade te sustenta, mesmo quando você acha que você está sozinha? Porque, no fim, o eu floresce em nós. E só quando reconhecemos a força do coletivo, conseguimos romper com as correntes que a Matrix nos impõe.